Oi, Renato, boa tarde. Tudo bem? Oi, Chay, tudo bem, querido? Joia. Eu já fui roubado 28 vezes, né? Só carro foram 4. Mas com esse aqui eu resolvi fazer diferente. Bom, estou aqui com o Chay Suede, que faz um filme maravilhoso, claustrofóbico, tenso, angustiante, chamado A Jaula. Chay, que filme maravilhoso, parabéns. Renato, obrigado. Um prazer estar aqui falando com você, conversar um pouquinho sobre A Jaula. Realmente, um filme intenso, um thriller psicológico que arrebata a gente. E é isso que você falou, é claustrofóbico, meu amigo. O filme ele é baseado no filme argentino 4x4, que eu também gostei muito. Você chegou a assistir o 4x4 para se preparar para o papel ou você quis ir aí com uma pegada sua e inédita? Eu não quis ver nada, cara, antes de filmar. Nada mesmo. Assim, não queria nem ver nada, nenhuma foto. Depois que acabou, eu assisti. Mas durante... o que a gente precisava, no meu ponto de vista ali, a gente tinha, que era o roteiro. Então, assim, o fato de já terem feito antes esse mesmo roteiro significava pouco para mim, no final das contas. Eu estava tratando aquele roteiro como se fosse a primeira vez que ele fosse ser realizado, né? Quando entra alguém, eu consigo travar as portas à distância pelo telefone. Aí não dá mais pra abrir por dentro. E eu achei o filme muito parecido com Jogos Mortais, principalmente por ele se passar praticamente inteiro em um ambiente e com uma pessoa torturando seu personagem. Quão desafiador foi para você só ter um cenário e a sua atuação ser o que motiva ali o filme todo? É isso, né? Tem um fascínio, né, nesse tipo de filme. Filmes extremamente simples num primeiro ponto de vista, mas extremamente complexos conforme a gente vai assistindo e entendendo. Existe esse fascínio que surgiu quando apareceu os Jogos Mortais a primeira vez, que surgiu no Náufrago, que também é algo desse tipo, que surgiu no 72 Horas, e que nesse filme surge também esse fascínio de, será que dá para fazer um filme bom, com um cenário, com um ator? Tem essa dificuldade que, no final das contas, é encantadora também, mas também é perigosa, porque dá para se fazer um filme chato, monótono, difícil de assistir, maçante. E a gente tinha isso em mente, e por isso a gente se preocupava muito em tentar dinamizar tudo o tempo inteiro, não se repetir nem em posições de câmera, nem nas coreografias e nas movimentações dentro do carro. A gente tentou tornar o filme mais dinâmico possível e convidativo, no sentido de que entra no carro com a gente, sabe? Vive cada detalhe aqui com a gente. Não vai ser chato, vai ser legal, vai ser excitante, vai ser claustrofóbico, mas vai ser legal. Amigo, o que você faria se pegasse seu filho roubando, hein? Eu não sei. Resposta errada. São pouquíssimos os filmes que eles usam só um ator e um ambiente. Você citou Náufrago, 72 Horas. Eu lembro aqui de Enterrado Vivo com Ryan Reynolds, por um filme com Colin Farrell. Mas são filmes muito marcantes. Mas quando você leu o roteiro, você falou, cara, isso vai ser muito desafiador? Muito. Quando eu li o roteiro, eu pensei, isso vai ser muito desafiador. Nunca fiz nada assim. Talvez eu descubra que eu não sei fazer isso, mas eu não posso perder essa oportunidade de tentar. E aí foi o que aconteceu, eu topei fazer, fui com sangue no olho, e realmente quando chegou o momento do set em que eu realmente não tinha contracena, não tinha com quem contar, não tinha texto para me apoiar, eu precisava contar comigo mesmo, com os meus sentimentos, com as coisas que eu tinha estudado sobre aquela realidade, sobre aquele personagem, com as coisas que eu tinha acumulado durante a minha própria vida, as minhas ferramentas emocionais. E aí eu recorri ao que eu tinha, e eu percebi que eu tinha mais do que eu podia imaginar. Eu percebi que eu podia contar comigo. E isso foi um processo difícil, porque realmente faz muita falta, a contracena faz muita falta. Eu sou apaixonado por ver o artista trabalhar. Então, assim, para mim, estar em cena, além de estar trabalhando, é ver um artista que normalmente eu admiro trabalhar e me entregar o que ele tem para eu poder devolver o que eu tenho. Então, foi muito diferente. Mas a dificuldade de se fazer esse tipo de filme também foi o convite.
para mim. Também foi o que me animou a fazer. As filmagens, o carro era como um set aberto para caber as câmeras ali, ou foi uma câmera de mão mesmo e um carro fechado? Como que foi a técnica de filmagem? Eram dois carros idênticos, um normal, completamente, né, fechado, com os vidros polarizados, que é aquele que a gente vê por fora, e outro carro maquinado, cerrado e todo maquinado para ser um set de filmagem, que era a parte de dentro. A gente filmou com uma câmera só e como eu disse, a gente estava sempre buscando uma maneira nova de filmar a próxima cena, entendeu? Então isso, por ser uma preocupação nossa e uma necessidade do filme, a gente sabia que para o filme ser legal isso precisava acontecer, a gente se divertiu de alguma maneira dentro das possibilidades fazendo isso, fazendo essas coreografias, essas movimentações, ressignificando o carro durante esse mais de uma hora que ele fica lá. Homem de Deus, seu vagabundo! Pelo amor de Deus, me arruma um pouquinho de água. Deixa eu ver meu filho. Volta pra jaula! Volta pra jaula! As cenas que me deixaram mais angustiado foram as cenas que o personagem do Alexandre Nero, ele aumenta ali o ar e fica aquele calor no carro. Eles usaram a temperatura mesmo para você ficar desconfortável ou eles ficavam borrifando água ali e foi uma coisa mais tranquila de fazer? Eu sempre tentava, no momento das cenas que eram bem específicas, né, como por exemplo quando ele estava morrendo de sede ou quando ele estava quase ficando inconsciente de tanto calor, eu sempre tentava me aproximar o máximo possível daquela sensação para ter aquilo ali, mas é óbvio que tudo que o personagem estava sentindo era maximizado e era impossível eu estar sentindo aquilo, né? Eu não estava desidratado de verdade, nem nada disso, mas ainda assim eu tentava sentir bastante sede na cena, assim, eu chegava na cena com sede de verdade. Então eu me colocava em certas situações que poderiam me trazer recursos para que eu pudesse interpretar certas coisas. E não que eu estava emulando as coisas, assim, realmente estava desidratado, não. E o suor, por vezes, era completamente real, mas no caso dessa cena não tinha como ser real, porque realmente é como se o carro fosse para, sei lá, 50 graus, 55 graus. E aí, aquele jeito que eu tô suando é aquele suor de sauna, né? Quem já fez sauna sabe, você pinga de todos os lugares do corpo. Então aquilo ali seria impossível de reproduzir no set, aquele calor de verdade. Então a gente estava sim num dia quente, eu estava suando muito, mas toda aquela água de sauna, aquilo ali foi feito também. E o filme ele abre uma discussão muito poderosa, muito pertinente, que eu acho que é o estopim de toda a história. Quem você acha que estava mais errado? Seu personagem, que foi assaltar ali e roubar o carro, ou o personagem do Alexandre Nero, que humilhou o seu personagem por ele ser um ladrão e descontou ali todas as frustrações dele ter sido assaltado várias vezes? Eu acho que o tipo de erro do Djalma e o tipo de erro do Henrique, eles não estão a nível de comparação. São erros desproporcionais. Então não é eu acho que a pergunta nem é quem está mais errado, porque ambos estão completamente errados dentro das suas realidades. Só que essas realidades não são lineares, né? E o nível também de erro não se pode colocar em comparação. Não se pode, na minha opinião, comparar um ladrão de toca-fita e um psicopata que é capaz de torturar um ser humano por 5 dias. Então, os dois estão errados em níveis muito diferentes. É como você pegar erros horríveis, hediondos, e comparar com erros também de crimes urbanos, assim, coisas do tipo. Eu acho que tem uma diferença, e essa diferença está no fator crueldade. Para mim é isso. Crueldade e covardia. Esse é o ponto que distancia tanto assim os erros um do outro. O vagabundo aqui é ele, vai defender vagabundo! E como ator, qual foi a cena que mais exigiu de você dramaticamente no filme todo, assim? Cara, foi uma sequência, foi um momento em que o personagem precisava estar num nível de energia baixíssimo, com pouca energia, pouquíssima vitalidade, mas ao mesmo tempo com muito pavor e muito pânico.
E é muito difícil, foi difícil separar as duas coisas. O natural, né, no pavor, no pânico, numa indignação, é você trazer musculatura, você trazer energia, você trazer tônus. E como fazer isso de maneira intensa e crível, sem contar com a musculatura, sem contar com tônus, sem contar com a energia. Esse calibre aí foi um ajuste muito fino e difícil, e que o João conduziu de uma maneira brilhante. Eu deixei completamente na mão dele essa progressão da decadência do personagem. E conta pra gente, quais são os seus 3 filmes de terror preferidos? De terror? Terror. Eu morro de medo. Eu não assisto filme de terror, mas quando eu morro de medo. Eu vou te falar. Eu morro de medo, pânico, fico pensando, ainda mais se for de espírito. Se for terror, assim, de monstro, um negócio que não existe, aí eu assisto de boa. Mas quando é um troço, um barulho, um espírito, uma coisa que arrasta, aí eu já fico meio cabreiro. Mas eu acho que quando eu era adolescente eu assistia. Cara, eu acho que o Exorcismo de Emily Rose ficou muito marcado pra mim. Muito marcado. Foi aterrorizante, assim. E eu vi no cinema, cara. Muito aterrorizante, ainda mais que é uma história real, sabe? Aquilo ali mexeu comigo. E também teve aquele que é como se fosse... Como é aquele que é filmado dentro de casa, um casal, que é só a câmera de... Atividade Paranormal. Atividade Paranormal. Esse eu vi no cinema também. Eu estava no segundo ano, acho que estava no segundo ano do segundo grau, e a gente foi de turma ver o cinema. E eu dei um berro no cinema, teve uma hora que eu levei um susto, eu fui sacaneado o ano inteiro por causa desse berro. E eu tenho medo mesmo de filmes de terror. Mas esses dois ficaram marcados para mim. Chay, querido, você quer mandar um recado para os seus fãs do Cinepop, para ir assistir a Jaula nos cinemas no dia 17 de janeiro, e já tem crítica lá no Cinepop, para quem quiser conferir também. Pessoal, quero convidar todos vocês para assistirem o meu novo filme, A Jaula. Tem o Alexandre Nero, de um jeito que vocês nunca viram, Mariana Lima, um filmaço, primeira ficção do João Weiner, imperdível, a partir do dia 17 de fevereiro nos cinemas. Eu espero todos vocês lá. Um beijo. Você acha que ele deve matar o bandido? O senhor não tá bravo só com esse moleque, o senhor tá com raiva aí do mundo, né? Essa hora que eu me comovo e solto esse anjinho.